Boa noite a todos. Começando a live aqui no Facebook, da nossa última palestra da 11ª Semana de Fotografia de São Caetano do Sul. Hoje com o Paulo Guerra. Pessoal, vou liberar a entrada da turma que já está aguardando. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Depois eu vou, como sempre, eu vou pedir para o pessoal manter os telefones não, os microfones fechados, deixar só o do Paulo aberto, facilita um pouco. Quem tiver pergunta, manda pelo chat para mim, fica mais fácil. Tá legal, pessoal? Aqui, 757. Ô, Marcão. Diga aí, seu Cláudio. Diga, Cláudio. Marcão, estou num lugar aqui que o sinal é ruim. Pode ser que eu caia algumas horas. Tá bom. Se cair, eu coloco você para dentro de novo, não tem problema. Se cair, eu coloco para dentro novamente. Tá. Mas por isso que tem que manter o microfone fechado, senão fica difícil. Vou fechar o microfone. Aí. Que o seu dá bastante microfonia, pelo visto. Olha, são 20 horas em ponto. Vamos começar aqui. Tá? Nós estamos já ao vivo pelo Facebook, pelo nosso grupo lá no Face do ABC Click. Essa é a 11ª Semana de Fotografia, é uma realização do Fotoclube ABC Click, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul, e é aprovada e financiada pela Lei Aldir Blanc. Tá, ok? Essa semana nós já tivemos na segunda-feira o Vander Rocha, falando de concursos fotográficos e projetos autorais. Na terça foi o Marcos Rogério Meneghes, do COFIT, falando de fotografia de celular com Snapseed. Na quinta, o Richard Schelles, na quarta-feira, a Lucille Kanzawa, sobre Atravessando Fronteiras, mostrando as fotos dela, as viagens que ela já fez, muita história legal, o pessoal gostou bastante, aliás, de todos, né? Na quinta, ontem, foi o Richard Schelles, falando sobre fotografia culinária e para publicidade, e hoje vai ser o Paulo Guerra, né? Que vai contar sobre como captou assim, as suas fotos de natureza em geral, vai ser bem legal. Eu vou tirar aqui o meu sharing, fica mais fácil. Quer falar alguma coisa, Celso? Pode abrir o seu microfone. Opa, sim, boa noite para todo mundo. Como o Marcão já comentou, né, dos nossos palestrantes, e mais uma vez falar para vocês se inscreverem aí no canal da gente no YouTube. E hoje, na última palestra do grande Paulo Guerra, nós vamos fazer um sorteio de um livro, tá? Esse livro aqui é um livro de fotógrafos iniciantes, né? A maioria jovem, e são fotos urbanas, tem bastante coisa legal aqui, acho que vocês vão gostar, tá bom? Esse sorteio vai ser feito da seguinte forma: a gente tem aqui cadastrado no aplicativo o nome de todo mundo que está interagindo com as palestras. Então, por exemplo, se você colocou, estou vendo gente nova entrando aqui, essas pessoas eu vou cadastrar agora. E quem, por exemplo, a Mari Leal, um exemplo. A Mari já assistiu todas as palestras, então ela já está cadastrada aqui, tá? E assim por diante. Do Facebook também. Então, quem participou das palestras e interagiu, mandou um oi, bacana. Paulo Guerra, sua palestra foi maravilhosa. Esse vai estar no sorteio. Sua palestra foi ruim, está fora do sorteio, né? Então,
mais para frente a gente vai sortear esse livro. Legal? É isso aí. Paulão, boa apresentação para você e um abraço para todo mundo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ó, eu nem preparei nada assim a respeito do Paulo, mas eu posso dizer que ele é hoje o presidente da AJAC, se me corrija depois, Paulo. É o diretor de fotografia da Confoto, que está da nova gestão que está participando. Tem inúmeros prêmios tanto pela FIAP quanto pela PSA americana. É uma pessoa que conhece muito de fotografia de natureza, tem muitas fotos de pássaros. Com certeza ele vai poder agregar muito aqui para todo mundo que está participando hoje. Eu espero que vocês gostem bastante. Paulo, fica à vontade, a casa é sua. Agradeço muito por você estar aqui hoje com o ABC Click, podendo divulgar aí, compartilhar o teu conhecimento com a gente. Viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Antes de mais nada, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, Marcos, né? Marcos Sanches pelo convite, né? Ailton Tenório, o Celso, né? O pessoal do ABC Click, que está sempre, né? Nós estamos sempre aí caminhando juntos, né? Dentro do movimento fotocubista. Gostaria muito de agradecer esse convite, né? De poder falar um pouco de fotografia da natureza, né? Alguns aspectos da fotografia de natureza. Então, eu vou fazer primeiro, né, o que era, como se registrava a natureza antes da fotografia, né, e depois com os primeiros fotógrafos. Lógico que eu vou fazer alguns recortes, né? Eu não vou colocar desenhistas ou pintores, etc., que fizeram isso ao longo, né, dos séculos aqui na colônia, no Brasil Império, etc. e tal. E nem quero dar muito esse ar nessa conotação de aula de história e de assim por diante, apesar que a minha formação é essa, né? Eu trabalho até hoje eu sou professor de história e assim por diante, né? Mas então eu vou falar alguns aspectos da fotografia de natureza, tá certo? Espero que vocês gostem. Se alguém tiver alguma questão, pode mandar no chat, eu já vou respondendo para a gente fazer essa interação, né? E já respondendo para vocês. Espero que vocês, né, apreciem essa apresentação. Tá certo? Vamos lá. Paulo, deixa eu só fazer mais um último pedido a todos. Como é muita gente aqui e também no Face, manter os microfones fechados para facilitar a vida um pouco do Paulo. Tendo perguntas, mandam pelo chat. Quem estiver no Facebook assistindo a gente, também manda pelo chat aí no Facebook. A Sandra está me dando uma ajuda muito grande, minha esposa, desde segunda-feira. Ela me passa isso daí em inbox e eu consigo fazer as perguntas para o Paulo de forma a ficar mais fácil. Você quer falar alguma coisa, Celso? Sim, só um aviso. Como a gente vai fazer esse sorteio do livro hoje, por exemplo, tem alguns nomes que aparecem aqui, só o primeiro nome. Até colocar o nome no chat aqui, tá? Por exemplo, a Kelly que está aqui, qual que é o sobrenome dela? Que tem 2 Kellys, tá bom? Só isso. Obrigado. Então vamos lá. Manda bala, Paulo. Estamos vendo, né? Alguns aspectos da fotografia de natureza. Né? Exato. Você quer colocar para frente, Marcos? Vamos lá? Você vai me dando os comandos aqui, eu vou... Deixa eu ver aqui. Isso. Então, ó, dos naturalistas, dos viajantes que chegaram aqui, um dos primeiros, mas não o primeiro, né? Foi Franz Post, veio junto com, né? Trazido pelo Maurício de Nassau em 1637. Então, eles são um dos primeiros a se fazer algo sistemático, né? Não que antes já não haviam vindo. Ou melhor, eles vieram para cá e em loco fizeram isso. O que acontecia muito é dos viajantes virem para cá, fazer relatos escritos e lá o pessoal, né, na Europa, fazer as gravuras, as pinturas e assim por diante, né? Então não era algo que estava sendo visto em loco. Então Franz Post é um dos primeiros a fazer isso, né? Então lá em Pernambuco, né, o Rio São Francisco, o Forte Maurício, né, em 1638, vista da ilha Itamaracá. Então a gente já tem uma ideia de como que era, né? Franz Post era um paisagista, ele veio com essa
né, finalidade junto com Maurício de Nassau, para fazer os registros aqui através de gravuras e pinturas, né? Então, Franz Post é um dos que vieram com Maurício de Nassau. Vamos para a próxima, Marcos? Bom, o próximo, junto com o Post, também estava Eckalt, né? Eckalt veio, e ele veio assim, justamente para registrar a fauna e a flora daqui. Então nós vemos a capivara, macaco, né? Onça, anta, né? E assim o coati e assim por diante. Então a gente tem ideia de como que era naquela época através desses pintores e assim por diante, né? Também, né, eles ficaram 7 anos aqui, pois acabaram finalizando ou aumentando a sua obra lá na Europa, né? Depois que os holandeses partiram daqui. Tá? Vamos para a próxima? Marggraf também, né? Então ele escreve a história natural do Brasil. São muitos volumes, né? Volumes dedicados à flora, à fauna, né? Aspectos daqui então digamos assim, Marggraf tem o primeiro, digamos, o olhar etnográfico, né? Sobre então e registrou justamente muito que da nossa flora, da nossa fauna. E se encontra, né, isso na Europa, todo esse material aqui. Já foi feito exposições, né, sobre Marggraf, sobre Post e Eckalt aqui no Brasil, né, mas esse material está lá na Europa. Vamos para frente, vamos lá. Eu estou fazendo alguns... Agora, na missão austríaca, vem com a princesa Leopoldina, né? Vem Márcios, né? Márcios ele vem compor, olha, é bastante significativa essa gravura dele, né? Porque ele retrata bem, olha o tamanho das árvores, né? As árvores superdimensionadas. Então eles começam a registrar. Vem Márcios e Spix, né? Nessa missão, eles ficam aqui por 3 anos aqui e voltam para lá. Márcios conclui toda a obra lá, ele viveu bastante. Spix que vai falecer em 1826, né? Então vamos em frente. Olha aqui, Lagoa das Aves do Márcios. Ó. Então eles por que eles geralmente colocam também pessoas? Para a gente ter uma ideia de como que era o local, né? Então, o homem que isso acaba servindo, apesar que eles estão com armas, né? Eles estão, chama Lagoa das Aves aqui, né? Então, também é bastante representativo, né? Do ambiente, né? Da natureza, da exuberância, né? Que geralmente a Mata Atlântica oferece, né? Para quem chegava aqui por essa época. Aqui já no século XIX, né? Essa missão austríaca. Vamos em frente, mano. Por favor. Isso aqui, ó. É o Johann Baptista von Spix, né? É uma reprodução aqui, ó. O Spix de fato, ele parece fotografias mesmo. Então, assim, próxima, né? Que é desses registros, né? Então, a forma de registrar a natureza, nessa época, lógico, né? Antes do advento, era justamente isso. São reproduções, assim, bastante fiéis. Do Spix aqui, então, é impressionante, né? O grau de perfeição. Isso tanto na fauna como na flora também, né? Aqui é um pica-pau de banda branca, né? E também, ó, o Rugendas, ele já vem na expedição Langsdorff, né? É uma expedição que aporta no Brasil em 1820. Ela vai percorrer 10.000 quilômetros, eles vão descer o Tietê, vão em direção ao Mato Grosso e vão sair lá no Rio Amazonas, né? Então eles percorrem esses 10, digamos, foi a primeira expedição assim, não que não tivesse outras tantas, que as monções entraram bastante no território, mas
percorrendo todo fazendo todo esse percurso e registrando, etc. e tal, se vocês pegarem, por exemplo, a Expedição Langsdorff, né, no Google, vocês vão ver que hoje em dia já tem bastante material, né, sobre já composto, tem as viagens fluviais, tem sites já assim, né, que mostra ponto por ponto, né. Até lógico, eu achei um ponto aqui que é a Potunduva aqui em Jaú, que era um local de paradas, né, que Jaú fica bem próximo ao Rio Tietê, né. Então eles adentravam e junto nessas expedições eles traziam pintores, desenhistas, cartógrafos, né? E assim por diante, e eles faziam esse registro, né? Pode ver que aqui certamente eles estão chegando na margem de um rio, né? Assim, nas chamadas monções que acontece desde o século XVIII, mas aqui é com um aparato mais assim, com registros, por isso que a gente conhece muito hoje em dia, né? A pesquisas, né, a respeito disso, né? Então, só que Rugendas fica um período na expedição Langsdorff, ele se desentende, ele sai e vai para o Rio de Janeiro e depois ele volta para a Europa, né? Então, Rugendas ele não acompanha toda a expedição, então ele acompanha só o começo e volta. E depois que vai ter outros, né, que vão fazer esses registros, né? Vamos em frente, Marcos. Aqui, Hércules Florence. Acho que muitos fotógrafos já ouviram falar do Florence, né? Que ele é um francês que nessa expedição ele acaba ficando aqui, né? No Brasil. Ele não volta, né? Para a Europa. Ele se fixa aqui, né? Aqui é o Salto de Avanhandava, ainda no Rio Tietê, uma gravura de uma onça, né? Hércules Florence vai ser descoberto pelo Boris Kossoy, né? Por volta de 1970, 74, onde revela que ele já fazia aqui de maneira isolada, não foi só da Guerre, Nipice, né? O Talbot, né? Ele também já estava fazendo aqui, né? Lógico que existe uma discussão se ele fazia gravura gráfica, né? Fazia uma impressão gráfica ou era já uma impressão fotográfica, né? Quem cunhou esse termo foi Hércules Florence, né? Fotografia. E assim a gente tem, olha lá, a fotografia está aqui, mas isso aqui já nota que existe na diferença assim, o que é esse é o Salto de Itu, né, que está no caminho das Monções, né, no Rio Tietê. A diferença já, para eles assim, a pintura, esse registro era arte e ele já começa a diferenciar a questão da técnica na impressão, por exemplo, da fotografia aqui, né? Em 1833 ele permanece no Brasil, né? E já começa a fazer esses registros para os rótulos de farmácia, assim. Ele era um estudioso, na verdade, né? E ele não fixa com a prata, né? Ele faz a fixação sensível através do ouro, né? Isso já foram feitos estudos a respeito disso, né? O próximo é Augusto Stahl, era um italiano, veio para cá, ele acaba sendo o fotógrafo do Império, aqui é a Cachoeira de Paulo Afonso. Aqui já o Stahl é um fotógrafo, isso aqui é uma fotografia. Então ele vem para cá, ele acaba ficando na corte, né, no Rio de Janeiro, ele é alçado à condição de fotógrafo do Império, né, e ele faz os registros, né. Quem for pesquisar, por exemplo, o negro na fotografia do século XIX, provavelmente vai encontrar Stahl, porque ele também fotografou, né, digamos assim, aqui é a paisagem do manguezal, isso é uma fotografia, né, por volta de 1860, 1870, né, do Stahl, é um manguezal. Então aqui nós já temos o advento da fotografia. Todos sabem que o imperador Dom Pedro II era um entusiasta, né, do novo invento, então apostava muito nessa questão das técnicas, né? Era um homem muito culto, muito, né, até avançado para a sua época, né? E incorporava essas técnicas, né? Então, aqui nós já temos Marc Ferré, né? Bastante conhecido, era de família francesa, radicado no Rio de Janeiro, o pai dele já lidava com indústria, né? E ele também nessa parte, toda a coleção do Marc Ferré está
né? Tem um acervo lá, né? A coleção Gilberto Ferrer, que é acho que não sei se vem ser neto dele ou bisneto, né? Então é impressionante como que as fotografias do Ferrer já nessa época, né? A qualidade que elas apresentam, né? Lógico que existia. E Ferrer vem a vender também equipamentos daguerreótipos, né? E assim por diante. Então era também além de ser aqui, ó, entrada da Bahia, do Rio de Janeiro, né? Está lá no acervo do Instituto Moreira Salles, do Marc Ferrer também. Então, a partir desse momento do advento de fotografia, a gente também tem não só registro de pessoas, né? Mas também da natureza, né? Muitas vezes, lógico, a gente tem aqui bananeiras, aqui já é um ambiente um tanto modificado pelo homem, mas a gente vê ao fundo, né? O Rio de Janeiro, né? E como que era naquela época, né? Viu, E assim, Paulo? oi. Só para avisar, como a gente não combinou, eu vou avançando. Se você percebe que eu avanço muito rápido, porque tem um delay aí, você me fala, eu volto. Isso, pode avançar, pode avançar. Beleza. Então, aqui, ó, já que nós estamos começando já, adentramos a fotografia, né? Vimos os registros de natureza lá, sem a fotografia e já com a fotografia. Quais são as modalidades da fotografia de natureza? Né? A fauna, né? Geralmente a fauna, né? A flora, a paisagem, né? A macrofotografia ou uma fotografia de insetos, borboletas e assim por diante. Apesar que macrofotografia não é só para insetos e flores e assim por diante. Você pode fazer macrofotografia de uma maneira geral, com objetos e assim por diante, né? Tem gente que se dedica muito à macrofotografia, não só, né, a macrofotografia aplicada em natureza. Os fenômenos naturais também são objetos, né? Vulcões, tempestades, né? Ressaca do mar, né? E assim por diante, as chuvas, né? Chamados fenômenos naturais, né? A fotografia subaquática, né? Que é uma modalidade também de fotografia de natureza, né? Muitos se dedicam a isso, né? Fotografia astronômica, chamado astrofotografia, né? Porque e a interação do homem com a natureza também, né? Existe essa modalidade, né? Geralmente nessa interação do homem com a natureza, tanto digamos assim, no sentido mais ecológico possível, de preservação, mas também a interação do homem, o homem degradando a natureza também é possível, né? Que você também registre, né? Uma usina despejando sua poluição, ou poluição de um rio, né? E assim por diante, né? Dá para você fazer esse registro também. Dos fotógrafos de natureza, lógico que são muitos, né? A gente não, eu fiz aqui, é lógico que é um recorte meu, né? O Ansel Adams, né? Que é bastante conhecido. E por que eu também puxei a questão do Ansel Adams? É um dos precursores ali. Ele defendeu muito a criação do Yellowstone nos Estados Unidos, né? Geralmente os fotógrafos da natureza têm esse componente também, né? Ainda mais quando eles alçam a condição de exímios fotógrafos, né? Como foi e eles acabam puxando essa questão também, né? Já que eu fotografo a natureza, né? Já que a natureza é a minha matéria-prima, nada mais, né, do que você ir defendendo, como faz Sebastião Salgado hoje em dia, né, com o seu instituto aqui no Brasil, recuperando uma área muito grande ali no Vale do Rio Doce. O Marigo, Luiz Cláudio Marigo, falecido já faz um tempo, né, uns 4, 5 anos, né, que foi um dos precursores da fotografia de natureza no Brasil. Ele também sempre teve essa levada, o Haroldo Paulo Júnior, né, que foi até jurado aqui no Foto Nature, na sua primeira edição. O Araquém Alcântara, como todo mundo conhece. Eu procurei colocar alguns, né? Luciano Candissani, que tem um trabalho incrível, né? O Fábio Colombini e o João Marcos Rosa, que é de uma nova geração aí que se destaca. Lógico que eu poderia citar outros, Mike Bueno, né? E assim por diante. Tem tantos outros também, né? Bastante assim. Mas eu restringi a falar um pouco desses, né? Em relação para a gente ter uma ideia desses fotógrafos, né? Que
é só pesquisar, né, colocar no Google ou no YouTube que a gente encontra, né, bastante a respeito deles, né. Aproveitando, Pode Paulo, falar. no Face, a Lene Fontenelle, ela fala, me lembrei mesmo do Instituto Moreira Salles, que tem um grande acervo do Ferrez. Ele teve uma ótima, excepcional fala, exposição dele aqui no IMS, em São Paulo, também. A questão, acho que de já uns 2 anos, né? Ficou um ano inteiro aqui. Foi fantástico, né? É fantástica a obra dele. Ele fotografou muito, né, o Ferrer, que ele trabalhava muito com aqueduto, né, colocação de. Então ele fotografou, tem uma série enorme dele. Mas quando você olha a fotografia dele, você fala, não é possível que ele fez isso no século XIX. Não, ele fez isso no século XIX, né, dado o apuro técnico dele, né, mesmo com equipamentos, né, daquela época. Então, o que tá? Eu já dei comecei a falar sobre os valores que estão embutidos na fotografia natureza. Acho que estão embutidos em qualquer fotografia, né? Qualquer forma de fotografar. A natureza é só mais uma categoria, uma seção ou um recorte da fotografia, né? Então, estão embutidos 2 valores, né? O chamado valor estético, que é a imagem por si só, e também traz um seu valor ético também. Por quê? Porque você pode estar fazendo uma apreciação estética, mas você também pode estar puxando, né, uma preocupação ética. Quando você fotografa a natureza, né, e muitos desses fotógrafos, como eu já disse, como Marigo, como Ansel Adams, né, Sebastião Salgado, e assim, apesar que Sebastião Salgado não veio fotografar a natureza bem depois, né, mas a preocupação também do quê? Da preservação, da conservação da natureza também, né? Então a sua fotografia não tem só esse caráter, né, estético, não que isso é um caráter menor, os valores aqui eles caminham juntos, né? Muitas vezes se você está fotografando natureza, a consequência, né, ou pelo menos deveria ser assim, se eu gosto tanto disso, então eu vou lutar para que se preserve esse local. Então, o fotógrafo de natureza, eu falo isso de maneira geral, o amador, o diletante, aquele que sai aos finais de semana, que não faz disso da sua profissão, né, a sua principal ocupação, ele acaba virando o quê? Um fiscal da natureza, ele acaba interagindo com projetos, né? Nós mesmo, de tanto visitar, né, um local aqui em Jaú chamado Marambaia, nós acabamos de confeccionar um livro sobre a Marambaia, justamente que para alcançar as escolas, alcançar as entidades, alcançar o poder público, né, e assim por diante, né. E lógico que já esse local nós já pedimos a preservação, o tombamento através de conselho, né, de patrimônio, né. Então é nesse sentido que eu falo que o que a fotografia de natureza traz? Ela traz também essa preocupação de estar preservando. Então, algumas questões aqui sempre tiveram presente na questão da fotografia, mas também tiveram até na questão lá quando a gente fala do Florence lá, né? O que a fotografia é? É ciência? Ela é arte? Ou ela é as duas coisas? No século XIX começa a diferenciar muito essa questão da ciência e arte. Antes, desde a antiguidade, a arte tem muito a ver com técnica, com ciência, né? Eles eram sinônimos. Aqui, já no século XIX e no século XX, né, avança essa diferenciação. Então, o que você registra ou é uma expressão artística? É um testemunho ou você pode também usá-la como ficção? Né, como uma criação, uma recriação sua. Então, eu acho que até na fotografia de natureza tá essas concepções embutidas. Você pode tornar ela ciência, porque vamos pegar um exemplo. Quando, por exemplo, um fotógrafo sai fotografando no Brasil inteiro, não, né? Milhares de fotógrafos registram as aves no Brasil inteiro, eles acabam, além de utilizar uma técnica, né, o que é a fotografia, etc. e tal, que partiu muitas vezes até da ciência, ele também compõe, digamos assim, um mapa de ocorrência das espécies. Então, os biólogos podem estudar as aves só com os registros de fotógrafos amadores.
Então, mas ele também, esse fotógrafo, ele pode tentar aprimorar a sua técnica, né? E fazer a sua fotografia não ser só registro, ser também uma expressão artística. Então dá para você, digamos assim, ou dá para fazer as duas coisas. Tem hora que você só registra, por isso que existe aquela máxima vale o registro, que muitas vezes você pega uma foto que não tem um aprimoramento técnico, mas ela é importante do ponto de vista científico ou né, da conservação daquela espécie, por exemplo, né? Mas ela pode ter também uma expressão artística. Por quê? Muitas vezes você muitas vezes não capta a pessoa dar consciência nela através daquilo que é belo também. Não só daquilo que você denuncia como errado. Estão poluindo o rio. Você pode fazer esse trabalho, mas também você pode também, através de belas imagens, pegar e falar, ó, já que eu gosto tanto disso, então eu quero também contribuir de alguma maneira para preservar isso. Você faz um testemunho e também pode fazer essa ficção, né? Pode fazer um trabalho mais elaborado, mais autoral, digamos assim, né? Também que é importante também que isso, naquilo que eu entendo, não existe uma gradação entre uma coisa e outra. Elas podem caminhar juntas. Você pode ser um registrador ou você pode ser um artista também ao mesmo tempo. Quando as condições se permitem você fazer um registro mais arrojado, né? Ou através você faz. Então, olha, para o ato de fotografar, a fotografia de natureza está muito ligada ao fotojornalismo, se não é uma das modalidades do fotojornalismo, né? Tem duas maneiras de você encarar o ato de fotografar, que raramente você sabe o que irá fotografar, é um aspecto de fotojornalismo. Então, às vezes o jornalista sai, ele sabe que está acontecendo tal coisa, mas ele não sabe o que ele vai encontrar. Quando o fotógrafo de natureza sai, ele não sai assim planejando, então ele pode fotografar uma paisagem, pode fotografar um inseto, uma borboleta, desde que, lógico, ele tenha equipamento apropriado para isso, uma lente apropriada e assim por diante, né? Então isso você sai sem um objetivo específico. Isso é um aspecto de fotojornalismo. Quando você planeja aquilo que você vai fotografar, eu quero fotografar o lobo-guará na Serra da Canastra. Então você vai ter que pegar um guia local, você planeja aquele período do ano que ele mais está presente. Então você estuda, né? Eu não vou fotografar águia pescadora, por exemplo, nos meses de inverno aqui no Brasil, porque ela voltou para o hemisfério norte. O falcão peregrino, por exemplo, ou as aves migratórias. Eu sei que aquele bando de maçarico vai chegar na Lagoa do Peixe em abril ou maio. E outras espécies vão chegar em outubro ou novembro. Então você planeja a sua ação, né? E você já vai com conhecimento prévio, você pega, tem guias de aves, ou guia mesmo local, né? Tem guias, por exemplo, não só para aves, né? Mas para a natureza em geral, né? E muitas vezes esse guia ajuda muito o fotógrafo, né? Eu estava comentando com o Marcos agora há pouco, que muitas vezes, se o guia também é fotógrafo, ele também ajuda, né, nesses aspectos. Ele sabe que aquela ave não está com fundo bom, que a gente não dá para aproximar mais de um tamanduá dessa maneira, e assim por diante. Para você, né, e assim por diante, né? Então você planeja as suas ações. Dá para fazer isso também, né? Isso já é um aspecto de fotodocumentário. Então é o fotógrafo natureza fazendo como se estivesse documentando a natureza, né? Então é esse o ato de fotografar, tá? Vamos em frente, Marcos. Vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Pode fazer que eu vou respondendo, tá, gente? Aproveitando aqui, tem outros palestrantes que estão prestigiando aqui hoje. O Vander, a Lucile, mais um monte de gente que está fazendo muitos elogios aqui. Depois você vai poder ver com calma isso, viu, Paulo?
Perfeito. Então, na prática da fotografia de natureza, o que está envolvido nessa prática? Lógico que nós somos observadores antes de ser fotógrafos, né? Então, a observação é muito importante, né? A atenção, observação, né? Você pode iniciar com o equipamento possível. Você não precisa comprar uma DSLR top, full frame, com lente e tal, né? Em fotografia de natureza, geralmente as pessoas começam ou de aves, né? Por que de aves? A ave é mais comum, né? É mais você consegue, não é sempre que você vê um lobo-guará, um cachorro do mato, né? Um mamífero. Muitas vezes ele tem hábito noturno. Você não vai à noite, né? E assim por dentro. Você iniciar com o equipamento possível. Eu mesmo, quando comecei, eu tinha uma compacta Super Zoom. Lógico, eu tinha um equipamento limitado, eu tinha, mas eu conseguia registrar. Eu consegui iniciar a minha trajetória. Depois que eu fui comprar né? Foi obter uma DSLR com uma lente 70-300, né? No meu caso, não. Quem começou a 70-300 foi a Edilene, minha esposa. Eu comecei com uma 80-400, né? Naquela época, etc e tal, que é uma boa lente, né? Mesmo que ela é uma lente um pouco mais lenta, né? Lógico, para movimento fica um pouco mais difícil, ou para escuro fica mais difícil. Então, com o tempo, você vai evoluindo o seu equipamento. Você pode ir evoluindo no sentido, né? Que tantos equipamentos, né, eles vão... E também as lentes e assim por diante, né? Se em determinadas ocasiões você usa uma zoom, na outra você usa uma fixa, que ela te dá uma qualidade melhor. É importante você ter um conhecimento prévio do assunto. Então, hoje em dia existe, né, o Wikiaves, exemplo, né? Você vai lá, é uma enciclopédia. Então, você vai determinado bicho, tem um mapa de ocorrência da espécie, você sabe que naquilo na sua região ocorre, né? E assim por diante. E é muito também da descoberta, né? Muitos começam assim, fotografando animais bem perto de casa, ou no parque, ali perto de casa. Depois, foi assim a minha trajetória, né? Então, eu fotografei numa escola, quando eu comprei essa câmera compacta. Quer dizer, até então eu não fotografava, né? Natureza, nada, né? E assim por diante. Leituras diversas, isso ajuda muito, né? Você fazendo suas leituras e com o tempo apurando o seu olhar, né? Apurando o seu olhar em relação àquilo que você está fotografando, tá? Se você está fotografando um inseto, uma borboleta, uma flor, uma ave, o que quer que seja, fazendo a paisagem, que é uma outra técnica, é uma outra lente, né? É uma outra pegada. Tem gente que vai, com o tempo, acostuma com tripé, com monopé, né? Para fixar esse equipamento e assim por diante, né? Então, você também, com o tempo, vai tendo um apuro técnico, que você vai cada vez mais dominando o seu equipamento, tá certo? Você vai manuseando, né? Eu não falo aquela coisa, você tem que ler o manual, porque acho que pouquíssimas pessoas leem o manual, né? Mas lógico que algumas coisas você tem. Ou ver tutorial hoje em dia, né? No YouTube, assim, ajuda muito. Agora, nessa questão do apuro do olhar, é tanto da sua prática de estar em campo fazendo isso, mas também de você olhando outras fotografias de outros fotógrafos, tá? Eu acho que essa é uma lição básica, quem entra num fotoclube ou algum curso de fotografia, que o professor ou o fotoclubista mais experiente, ele vai falar assim, olha, vamos ver catálogo, como o seu Vicente falava lá no Fotoclube do Jaú. Vamos ver catálogo, né? Vamos ver catálogo, é isso, aquilo, essa foto assim, essa foto assim. Aí você vai compondo o seu olhar também. Não é que você vai ficar, como que esse fotógrafo... Aí você chega naquela pergunta, como que ele fez isso? Será que é só fotografia? Será que ele a pós-produção? E conforme você vai avançando também, você vai melhorando a sua pós-produção, a sua edição de imagem. E em natureza, né, é complicado você avançar muito, porque você pode tirar aquele caráter, né, mais natural da fotografia. Você pode fazer uma saturação, pode até. Depende qual é a sua proposta e o que você está pretendendo com a sua foto. Eu posso fazer uma mais artística, pode também, entendeu?
Aí depende de você dosar isso, né? Então tem pessoas que ou não fazem só um tipo deixa o mais natural possível no tratamento, né? Usa os diversos programas, pode iniciar no Lightroom, finalizar no Photoshop, eu só Photoshop, eu só Lightroom. Aí depende da técnica de cada um, né? Da vontade, daquilo que você... Esse fluxo de trabalho depende muito daquilo que você vai experimentando e você vai obtendo os resultados, né? Viu, Paulo? Oi. Enquanto eu passo aqui, tem duas perguntas aqui. Uma da Opa. Rose, que pergunta o que você ainda não fotografou e queria fotografar. E a Kelly, ela pergunta, já teve algum problema em fotografar em áreas como fazenda, por exemplo? Digo isso porque muitas vezes pode ser que, por falta de uma orientação, acaba fotografando em um local que não poderia. Obrigado. Olha, um bicho que eu nunca fotografei, que é é o lobo-guará. Eu já vi de muito longe, mas nunca fotografei. É assim, ó, geralmente eu não costumo, eu gosto muito de área rural, estradas rurais. Também tem alguns locais que a gente pede para o proprietário, né, para entrar no local, né? A gente já fez isso bastante. Muitas vezes você conhece, né? Você acaba conhecendo a pessoa que você pede referência, né? Mas geralmente a gente fotografa em locais assim que são estradas, né? Ou locais como Marambaia, que é a foz do Rio Jaú no Rio Tietê, né? E vários outros ribeirões que desembocam ali, que é uma região de... Então a gente, assim, vou aqui na RPPN, então eu ligo pro proprietário, eu peço para ele, como a gente desenvolve com eles um projeto, né? De estar cedendo as fotografias para ele compor a escola Curumim lá de educação ambiental, né? Então, tá todo um projeto junto, né? Então agora é assim, você vai evitar de entrar, lógico, né? E se você vê que tem um caseiro, alguém, o ano passado nós fomos fotografar. Eu até assim, foi uma das primeiras vezes que eu fui fazer astrofotografia. Então o Juan aqui da Jaque, ele ligou, ele localizou, ele conseguiu localizar a proprietária, ele ligou, ela deixou entrar. Entramos na fazenda, fomos lá no morro, fizemos, né, ali digamos, a sessão prática de astrofotografia. Né? Então, mas houve um contato prévio antes, nós conversamos e assim por diante, né? Então, dá para fazer sim. Eu gosto muito de sair sabe, meio livre, né? Vou para tal lugar que isso pode propiciar. Ou chega num local e pede para o proprietário. Né? Geralmente as pessoas deixam, né? Ela sabe que você não vai ali, né, fazer nada, ou ele começa a ver você de uma forma mais constante, né, no local. É lógico que a gente sai muito aqui, né? Mas tem locais assim, depois a gente também vai para Parque Estadual Intervalos, Trilha dos Tucanos, Pousada da Fazenda, que são locais já, são de hot points, né? São locais assim já bem preparados para o fotógrafo, né? Então você posa lá, tem alimentação, você tem uma hospedagem, né? E assim por diante, e você acaba também fazendo. Você pega um guia, muitas vezes em intervalos, né? E acaba fazendo. Aqui, por exemplo, na Serra da Canastra, né? Esse é o Papa Mosca do Campo. E foi uma fotografia que foi de uma felicidade muito grande, né? Nós ficamos 5 dias percorrendo, né? Todo o parque, o Parque Serra da Canastra, com um guia local que ele levava a gente, né? O observador de aves tem muito isso, eu quero fotografar tal espécie, né? E muitas vezes o guia sabe onde está, né? Então, foi um dos que estava com a gente, o Glauco Tonelo, ele começou a tocar, né? Que a gente chama também através do próprio canto, né? Do animal, da ave, por exemplo, né? Que tem muito em chamado. E esse bandinho percorreu a estrada, desceu e ficou bem, né? Então aqui eu uso uma Nikon D600 com um TC, com um teleconverter de 1.7 para aumentar a minha, né? Para ficar com 500 milímetros, né? Eu usei assim um ISO, né, tranquilo, um f8, uma velocidade de 1/500. Eu uso também essa 300 f4, ela não tem estabilizador de imagem, ela não tem VR, né? Que na Canon é chamada de IS, né? Então eu uso sempre velocidades acima de 1/300, 1/400.
tá? Mas é uma lente que me dá um resultado, né? Até hoje eu tenho ela, até hoje eu uso ela. Ela não é pesada. Muitos falam, não, isso é mais para como ela não tem VR, é mais para flora, etc. Não, dá para você adaptar o uso, né? Então foi o que aconteceu. Eu tenho ela até hoje, tenho outras lentes um pouco maiores, mas eu uso basicamente ela, porque ela é confortável, ela não é pesada, ela me dá um resultado, né? E usando até com um o teleconversor, ele atrasa um pouquinho o foco, mas e eu costumei usar o manual justamente por isso, porque geralmente os fotógrafos de aves, de natureza, usam muita prioridade de abertura. Você não tem tempo de muitas vezes, né, acionar todos os comandos. Então, talvez esse ISO 640 dê esse tom mais pastel, e lá dada isso. Então, é uma fotografia que, digamos, já me deu muita alegria, né? Em concursos, com premiações e assim por diante, né? Paulo, aproveitando a... Cadê aqui? A Renata, não, o Anderson. Na mata você já teve algum imprevisto, susto com algum animal perigoso que apareceu? A Michele disse que lembrou de uma vez que estava fotografando de uma pessoa disparando arma de fogo dentro da mata, foi um sufoco. Eu já deparei com gaioleiros e né, que a gente pressupunha que tinha arma lá. Eu também já fui fotografando na cidade, guardas assim me parando, isso já também guarda ambiental. Eu já passei por algumas situações assim bem adversas, né? Nós já sofremos ataque de vespa, etc e tal. Isso pode acontecer, mas isso é raro também. Eu já deparei com várias vezes com cobra, mas assim, nada, uma jararaca no Parque Estadual Serra do Mar, já me deparei, né? Eu, Edilene, o pessoal aqui que a gente sai geralmente, Paulo Campana, Dorival Pinheiro, né? Numa volta num pasto, tinha uma cobra, eu falava, tá morta, Edilene. Não, não tá. Quando nós demos uma volta, eu fui fotografar ela, a Edilene falou, tá morta sim, cadê ela, né? Então nós já topamos com cobra, mas não é assim, não é uma coisa que toda hora você vê, entendeu? Eu acho que muitas vezes numa mata é bom você pôr uma perneira, um equipamento de segurança, você respeitar bastante, né? Onde que você põe a mão, assim por diante, né? Mas é importante você ter essa precaução. Ir com um local com alguém que já foi, geralmente, né? Também é importante. Mas assim, dentro de mata é mais difícil fazer a foto. Muito mais difícil, né? Você tem muito galho, você tem muita... então é mais difícil do que... Dá para você fazer uma boa foto dentro da mata? Dá. Se registra ultraválido, nós já ficamos tempo dentro de mata para fotografar determinado bicho, né? Então, já teve várias situações assim. A sensação de você estar dentro de uma mata também é uma coisa muito bacana para quem gosta de natureza, né? Eu sempre brinco que vale o passeio, né? Se você não conseguir fotografar, vale o passeio porque a situação que você vive dentro de uma mata, né? Essa aqui foi em Brotas, aqui perto, né? Que muitos conhecem a cidade do cantor Daniel, né? É muito perto de Jaú, são 45 quilômetros. Então foi assim, tava num laguinho, essa rã touro aqui, né? Pode ver que eu uso também lá um sobre 640, eu tô com TC, né? Mas eu tô aqui além de eu usar um TC, eu ainda cropei a imagem na própria câmera, como a full frame possibilita isso também, tá? Então por isso que eu cheguei a 750mm, né? 6.7, porque quando você está com o TC, a abertura, né, máxima é essa, né? 11 horas da manhã, não estava nem... Porque a gente fotografa muito de manhãzinha e muito no entardecer, para aproveitar a luz, né? Isso é uma regra, acho que não é só para fotografia de natureza. Muitas vezes, muitos preferem, né, essas horas, por causa da posição da luz, a posição do sol e assim por diante, né? Então, está no modo DX, que na Nikon é assim, tá?
Então, essa D600 é uma câmera de entrada full frame, ela não é a mais barata, né, das câmeras full frame. Quando eu saí da zoom, fui para câmera para lente fixa, eu tive um salto, sim, de qualidade. E quando eu saí da cropada para, né, com sensor APS-C para full frame também, eu tive um outro salto de qualidade. Isso é inegável. Mas também é mais difícil fotografar no sentido que você precisava ter uma lente um pouco maior para full frame. Por isso que eu cropo a imagem na própria câmera, tá? Paulo, o Paulo Berton, ele pergunta qual é a época do ano melhor para fotografar a natureza aqui no Sudeste. E o Mitsu pergunta se você já teve problema com equipamento também. Não, bom. Assim, geralmente, fotografia de natureza, se você vai fotografar bicho, é no período da primavera. Né? Os bichos se mostram mais, eles estão mais, né, com maior vivacidade. Lógico que a gente tem que respeitar a questão do ninho sempre, né? Porque não é a foto pela foto. Você não pode atrapalhar o período reprodutivo, muitas vezes, de uma ave ou de qualquer animal, né? Então você tem que ter cuidado com isso. Se você percebe que está muito próximo do ninho, recua, não usar flash jamais em ninho, né? E assim por diante. Mas assim, tem períodos do ano que não é tão propício, mas você acaba saindo também, tá? Lógico que você tem que pensar na questão, se você vai para uma estrada rural, aquilo lá é terra, se chove muito, tá? Mesmo que você tenha um 4x4, né? Coisa que eu acho que a maioria não tem, vai ficar difícil. Então você tem que pensar nisso. Você tem que pensar se está chovendo muito ou se choveu muito na noite anterior. A gente decide muitas vezes, acorda às 5, 5h30, 6 horas da manhã para ver o tempo. Hoje dá, hoje não dá. Então a gente já aborta a missão e volta a dormir, né? Mas é o ano inteiro, né? A gente não tem muito. Algumas épocas do ano, elas são mais propícias, como esse período que eu falei, né? Ou de agosto até fevereiro, né? Então acho que no Sudeste é por aí, né? E você acompanhando, e você observando, né? E assim por diante. Essa coruja chama Mocho dos Banhados, né? Eu fui um dos primeiros aqui, acho que, a propagar essa questão do mocho, né? Porque é uma coruja muito, até hoje em dia né? Ela é muito procurada. Ela é uma coruja de cerrado. Ela tem um hábito assim, o hábito de caça dela às 4h30, 5 horas da tarde é impressionante. Ela dá voos assim, né? Baixos e mergulha em direção à sua presa, né? Pequenos ratos, pequenos insetos e assim por diante. Então e ela acabou vindo para as bordas da cidade, essa coruja. Por quê? Porque ela tem oferta de alimento, ratos, né? Roedores em geral, insetos e assim por diante. E ela acaba, por um lado, ela vem em busca do alimento, por outro lado, ela vai ter uma hora um fator de expulsão dela, né? E faz muito tempo que a gente acompanha o mocho aqui em Jaú, né? Então foram casais e casais, famílias e famílias. E quando assim ele forma os filhotes, geralmente os adultos eles expulsam, né? Os filhotes, falam, agora não nada mais pode sair da casa do pai e da mãe, vai se virar, né? Então é bastante interessante. Eu já vi, né, observando isso, né? Então aqui usei tá também de novo uma D90, foi a minha primeira câmera DSLR, né? Tá com 6.3 aqui, uma velocidade baixa. Aqui estou no manual por causa da lente 300 f4. Então foi tratado no Lightroom e Adobe. Essa foto é uma foto bastante assim, no meu ponto de vista, importante, né? Porque é uma foto que relativamente ela já percorreu alguns diversos concursos, salões, é uma foto bastante apreciada, né? Então, e mostra toda a exuberância do animal. Apesar que ela está numa estaca aqui, ó, numa estaca de bambu colocada. É uma área um loteamento novo, que eles fizeram uma área verde e eles colocaram uma estaca porque tinha uma árvore nascendo. Para a natureza,
lá na FIAP, no Fotonature e da PSA, essa foto muitas vezes não entra, por causa justamente dessa estaca. Ela foi rejeitada em salões. Então eu coloco geralmente em categoria livre ela, né? Mas é uma foto que... Duas perguntas aí, Paulo. Uma em cima exatamente isso. O que você pensa sobre a remoção de objetos, é do Alencar Almeida, em fotos de natureza, tipo postes secas para fins de concurso? Acho que você não arranca, então, né? Então, não, é porque é complicado, né? Porque, por exemplo, muitas vezes você arranca, você elimina o arame, mas o morão ali é um morão de cerca, não é um. Você vê que ele é um morão de cerca, né? Entendeu? Então você se está o concurso de natureza, né, que as federações internacionais usam todas aquelas definições, é assim, você tem que ser, não pode ter nem a presença humana e nem a intervenção humana. Uma cerca é uma intervenção humana, uma estrada é também. Muitas vezes tem uma fotografia muito bonita, tem uma marca de estrada no fundo. Agora, concursos, outros concursos aceitam. Aqueles concursos grandes de natureza aceitam. Então você vê. Eu mesmo vejo no 35 Awards, em outros aí, que aceita. Está lá uma cerca, está lá em fotografia de animais selvagens. No Museu de História Natural, venceu um lobo pulando uma cerca uma vez. É que depois provaram que a foto era uma fraude, né? Era uma montagem, né? Como foi a questão do tamanduá, um tempo atrás, aqui, fotógrafo brasileiro, né? Sim. Que ele juntou o tamanduá num cupizeiro e os vagalumes, né? Então, aí é complicado. Outra coisa. Eu acho que existe um limite, sim. Agora, com o tempo, pode ser que tudo isso seja revisto também. Entendeu? O que caracteriza a fotografia de natureza? O que é você vai remover? Assim, assim, o que eu recomendo? Que não faça essa remoção. Ou que você use essa fotografia em categoria livre. Né? Também é uma das possibilidades. Como aconteceu a questão aqui do mocho. Né? Eu coloquei natureza? Coloquei. Alguns aceitaram, aceitaram. Mas quando foi o primeiro me deu uma negativa, eu já não usei mais. Porque aí eu acordei, sabe? Para essa situação. Foi isso bem lá atrás, né? Uma foto de quando aqui? De O 2002. Paulo, a Michelle, uma coisa que você até tinha comentado, mas você falou a respeito de ninho. Você usa flash dentro da mata? Pergunto porque tem pessoas que sabem fotografar bichos somente com flash, mesmo durante o dia. Isso. O uso também. O uso também. Uso. O Rafael Romão ele pergunta também qual tipo de foco você usa, estático ou dinâmico? Porque ele tem uma Nikon 3400 que ela fala que ela é meio lenta no foco dinâmico. Sim, sim. A câmera de entrada da DSLR, você vai ter essa limitação. Eu tinha com a D90 e a Edilene tinha com a 3100. Entendeu? Então você consegue fazer? Lógico, consegue. Mas a questão do movimento, você precisa de um obturador mais rápido e você precisa, né? Quer dizer, que você consiga disparos mais rápidos. E lógico, com o tempo também, muitas vezes você consegue fotografar sem o flash dentro da mata se sua câmera suporta um ISO mais alto também. Tá? Você consegue fazer isso. Né? Eu já consegui à noite, só com uma lanterna, fotografar coruja, sem o flash. Porque eu joguei um ISO lá em cima, não tão lá em cima, né? Mas que me permitia fazer a foto e sair a foto bem bacana. E o flash, porque assim, ó, o flash ele é um componente que te ajuda, mas você perde um pouquinho também do aspecto natural. O que você pode usar também, se estiver muito próximo, e a mata permite isso muitas vezes, ou um comedouro, alguma coisa assim, né? Que você use o fio flash, que é só o flash de preenchimento. Então ele dá aquela lambidinha, né? Assim a gente fala, dá aquele disparo muito lento. Então você consegue, né, fazer, não tem a limitação do TTL, e você consegue só preencher. Então aí eu tenho fotos, por exemplo, na trilha dos tucanos com flash. Tenho Benedito Testa Amarela, então, sabe, até mesmo beija-flor é até melhor que você faça com fio flash. Porque como ele tem a pena iridescente, né? Muitas vezes se você tiver muito flash em cima, ela fica com um outro aspecto. Pode ser também uma fotografia artística, né?
Não sou contra fazer dessa forma, mas eu assim, no meu modo de entender, eu procuro tentar ser o mais natural possível. Uma das maneiras de você encontrar é essa ariramba aqui, que não é um beija-flor, é de uma outra família. Ela faz ninho no barranco. Ela estava no Parque do Rio Jaú, bem aqui perto de casa. Então ela pegava a borboleta, batia a borboleta e levava para os seus filhotes, o corpo da borboleta, né? Ou a libélula e assim por diante. Então é uma oportunidade de você fazer, né? Uma foto assim. Lógico que eu procurei respeitar o espaço dela. Ela já é normalmente tranquila, essa espécie. Ela também é uma outra coisa que eu fotografei lá no meu comecinho. Ela faz a corte, o macho faz a corte com a fêmea com o alimento. Ele oferece o alimento para a fêmea, como se estivesse levando no restaurante, né? Entendeu? Então é uma das. E aqui foi também muito visível isso, né? Que ela batia ela foi despedaçando a asa da borboleta para levar para o seu filhote. E é uma oportunidade de você fazer. Eu estava no mesmo plano que ela, porque era um barranco. Eu estava aqui atrás de uma árvore e para fazer também com uma D90, com essa 300 F4 que eu falei para vocês, né? Eu optei por, como eu estava perto, uma abertura menor, estava bem sombreado, né? Eu baixei a velocidade muito dela, né? Usei uma média ponderada aqui, né? E sempre o balanço de branco eu regulo na edição. Eu deixo ele no automático, tá? O ISO também está baixo, né? E eu usei prioridade de abertura aqui, que eu compensei a exposição também aqui. No manual eu tenho que compensar muitas vezes a exposição com ISO. Aqui não, aqui eu usei a exposição mesmo, a compensação de exposição. Tá? Paulo, a Sol ela fala que ela percebe que para clicar os animais silvestres você precisa ter o conhecimento, fotografia e até sobre aquilo que você vai fotografar. O vizinho dela tem uma bela árvore no quintal com vários pássaros. Você tem alguma dica para atrair eles para o seu quintal? Uma das dicas para você atrair é você colocar, se é pássaro que come fruta, você colocar fruta. Eu coloco banana para que, mas eu coloco só, eu não fotografo no quintal da minha casa, mas eu gosto de escutá-los, né, de vê-los, né? Então eu coloco fruta, coloco geralmente banana, migalhas de pão também, né? O pardalzada aqui faz, e eu tenho uma garrafinha também, né, para cambacica, para os beija-flores virem aqui na minha casa, né, e visitar. Tenho flores também, né, camarão vermelho, né, o camarão amarelo não foi para frente, mas tem algumas plantas que eles visitam, né. Então dá para você fazer, dá para atrair eles assim. Agora, se você vai fazer também um comedouro, você coloca um galho antes, para ele posar antes, para você fazer a fotografia fora do. Aqui é uma borboleta, é uma das coisas que eu gosto de fotografar muito também, né? Aqui foi uma, eu gosto assim, acho que se você fotografias pouco contrastadas, eu não gosto de fotografia muito contrastada, eu gosto de tom pastel, talvez seja uma preferência minha desde o início. Não, lógico, eu não faço fotografias só assim. Aqui, ó, a velocidade de ISO está alta. A velocidade do obturador está alto, também 1600. Então 1600 de ISO aqui. Aqui já é com uma D4S, com essa lente novamente, tá? Então eu fotografo borboleta, insetos, etc. com a 300. Eu tenho uma 105 para macro, né? Para bem próximo. Mas é isso quando eu vou, geralmente para fazer isso. Muitas vezes aparece uma borboleta e você está com a 300, né? Então eu acabo fazendo. Foi uma fotografia minha também que foi já premiada, né, já participou bem aí também. Eu gosto muito, né? Nem sei porque que eu chamei de Amadeus, né? Talvez seja uma homenagem a Amadeus Mozart, mas deve ter sido isso, né? E assim por diante. Paulo, tem o Marcos Rogério aqui, eu estou vendo que ele está puxando a sardinha para o lado dele, que ele deu a palestra essa semana. Em algum momento você escolheu não usar o equipamento todo que você tinha, optou por um smartphone? Olha, assim, eu acho que o smartphone hoje em dia, assim, quando você fala, eu já usei assim em paisagem, eu acho que eu, né, consegui assim chegar próximo daquilo que eu queria com paisagem.
E aí também tem paisagem urbana junto também, um entardecer, etc e tal, né? Inseto eu já usei também, mas eu confesso que não é recorrente, entendeu? Mas eu acho que com o avanço dos smartphones, né, dos celulares, que eles já não são mais, né, propriamente de comunicação por voz, né? Cada vez você recebe menos ligação e você tudo na mensagem de. Eu acho o seguinte, que vai caminhar para isso, entendeu? Vai caminhar para isso. Até já tem uma discussão se a mirrorless consegue chegar consegue, né? Na qualidade técnica. O problema, assim, o central da fotografia de natureza é que você precisa muitas vezes de um obturador mais rápido que o Marcos. Você precisa de um ISO mais alto. Então aí, entendeu? É uma questão assim até de ergonomia, né? De manuseio. Você precisa ter as funções muito ali para você já fazer, porque você muitas vezes não tem um tempo, né? Esse gavião preto aqui, que é um dos maiores gaviões que a gente tem, isso foi feito no Pantanal, que é a Disneylândia dos fotógrafos de natureza, né? Assim como a Lagoa do Peixe. E ele catava o peixe, quer dizer, você tem que ter um equipamento. Aí não precisava ter uma lente tão longa, você podia ter até ter uma 70-200, né? Você podia ter uma 300, aqui foi feito com 300, né? Sem TC, sem nada. Lógico que eu precisei a minha velocidade 1/3200 e um ISO também maior. Talvez até o ISO um pouco maior deu essa clareada no gavião preto aqui, mas é aquela história, é o jogo do perde e ganha, né? Então, mas assim, aí eu precisava de maior equipamento. Eu creio, Marcos, que eu não faria, lógico, essa foto aqui com um smartphone. Não que ele não tenha recurso para fazer isso, talvez agora. Você regule ele bem e tal, até consiga. Mas você não tem o manuseio, né, naquele momento propício, né? Então é isso, que a gente sabia, ou o gavião belo vai para a água, ou o gavião preto vai para a água. Nesse dia foi um gavião carijó que foi para a água, eu tenho fotografia do gavião carijó, e o Martim Pescador também, ele vai para a água porque ele é pescador, né? Então ele mergulha mesmo atrás do peixe, eles que pegam mais quase na superfície. A águia pescadora dá uma mergulhada também, entendeu? Então você tem que saber mais ou menos os hábitos, né? E você vai com um guia aqui que ele leva você para isso também. Não é que eu não conheço lá o Rio Pichain. Eu fui uma vez só lá, né? Então tem que ter alguém um guia. Nós levamos um guia daqui e tem um guia local de lá, o barqueiro também. Isso a gente estava num barco também, entendeu? Tem mais essa dificuldade também, porque o barco não te dá muita firmeza, né? Mas você tem que se virar ali na hora, né? Ó, Paulo, já tem bastante pergunta. Eu até peço um pouco de paciência para o pessoal, porque eu deixo um pouco ele mostrar só dele, senão a gente fica só nas perguntas. Mas eu estou tentando fazendo aqui. Vou adiantar essa foto, mas o Beroaldo Silva ele pergunta que você mencionou o TC 1.7. Qual você recomenda para as lentes da Nikon? Da Nikon? Então, se você tiver... eu uso 1.4 e 1.7. Por quê? Porque senão, se eu usar o 2.0, aí vai ficar muito... Só se eu tiver numa área muito aberta, entendeu? Se tiver uma área muito aberta. Mas eu recomendaria esses dois. Agora, se você tem uma lente 2.8, dá para você... 300f 2.8, dá para você usar tranquilamente, porque aí você ganha também, entendeu? Você está numa área aberta, ela vira 5.6, né? E você já ainda tem, né? Apesar que a gente usa... Eu não sou muito de usar F8, né? Existe então um ponto, né? Da lente. Eu uso 6.3, 7.1, 8, né? Depende da situação. Mas aqui, ó, a gente estava saindo do Parque Estadual Intervalos, a pousada fica dentro do parque, a pousada Pica-Pau, a gente estava no segundo pavimento, e tudo a mala pronta, e o araponguinha do gordo, que é muito difícil de fotografar esse bicho, ele só vive na copa, né? E tem isso também, né? Muitas vezes você está numa mata e os bichos estão todos na copa, né? E aí ela apareceu, ela pegava a resina na bromélia e regurgitava.
né? Essa fotografia, ela foi a primeira foto minha aceita na Bienal de Natureza de 2011, de Ribeirão Preto. Né? Foi aqui que eu inaugurei. Né? E eu tô com uma lente 80-400, que é uma lente... deu-se... A Adriane também fez foto muito parecida, porque nós tiramos o equipamento correndo da bolsa para pegar essa cena. Muitas vezes a cena é mais importante do que né? Ela suplanta aquela qualidade pictórica. Para mim, essa é uma cena muito bacana, porque é um hábito do animal, né? E foi pura sorte. Tudo, a mala pronta, tudo pronto. Ele trocado, né? Para ir embora, né? E vai tirar equipamento e correr. Então foi mais ou menos a história dessa foto, foi mais ou menos assim, né? Não deu nem muito para regular, não, cara. Legal. O Matheus, ele pergunta, em média, quantos disparos até chegar na imagem ideal aí que você procura? Eu coloco assim, eu sempre deixo em contínuo, porque a gente não sabe que hora que o bicho vai... Mas você presume quando ele vai voar, né? Lógico, ele está voando, ele vai pousar quando ele vai pousar. Mas assim, eu sempre deixo em disparo contínuo, né? Eu assim, né? Todo mundo que é comigo sabe que eu tenho o dedo nervoso, né? E eu acho que assim, foi da forma que eu não sou aquele franco atirador, pum, alguns disparos só. Eu disparo bem, viu? E assim, depende da sequência que você quer pegar, entendeu? Lógico que muitas vezes, se o bicho está parado e me dá condições, eu vou alterando a minha fotometria também. Eu vou subindo ISO, eu vou subindo velocidade, eu vou baixando, ou eu baixo bem ISO, eu vou testando, se ele me dá condições de fazer isso. Eu acho que isso é importante você ir fazendo também. Que muitas vezes, para você ir acertando essa sua fotometria, né? Lógico que você sempre sempre a favor, né? Dá para fazer contra a luz também, lógico. Mas você tem sempre que reparar esse fundo. O fundo é muito importante. Se você tem um fundo distante, muitas vezes é quase que certeza que você vai fazer uma boa foto, entendeu? Essa foto aqui, por exemplo, foi feita no Pantanal também. E era uma foto que, razoavelmente, entre aspas, eu achava que ela não ia. Até que um belo dia eu falei, não, por isso que você tem que ir burilando também. Deixa eu jogar o Silver Artifacts aqui lá do Nick Collection, né? Eu fui, aí cheguei nesse ponto aqui, entendeu? Desse PB. Então eu creio que entre aspas, eu brinco sempre, eu salvei essa foto. Porque ela se tornou uma foto que geralmente eu coloco em concurso, ela é aceita, ela já foi premiada, né? Mas eu estava com uma velocidade alta, que o bicho estava voando 1.600, até o ISO estava bem alto, porque ela estava, acho que, num fundo meio escuro, né? Eu tive essa percepção na hora, tá? Então é isso, é de você também, se você tem chance, de você ir testando, né? As diversas configurações. Nem sempre, lógico, com o tempo você consegue prever melhor, né? Mas muitas vezes naquele momento, né? Você tem que captar aquela imagem ali naquele momento, né? Muitas vezes você é feliz, né? Você fala em felicidade, o Ricardo aqui ele falou que ele fez uma foto em Bonito de uma arara vermelha se relacionando com uma canindé. Gerou maior polêmica no Iquiaves, pois achavam que era de cativeiro e não correspondia ao comportamento natural. No fim, acabaram deixando a foto. Sim. Porque isso, se elas estão num local, pode acontecer isso, né? Delas reproduzirem, né? Mas acho que existe agora tal de possível híbrido e tal no Iquiaves, né? Da polêmica, né? Foto diferente vai dar polêmica, né? Isso aí vai haver essa contestação, né? Legal. Porque todas as regras ali também do site, né? Etc e tal. Mas acho que há a abertura de colocar como possível. Mas elas relacionam sim, né? Geralmente em locais que eles não encontram o par da sua espécie, né? Quando acaba acontecendo isso aí, né? Mas também ocorre assim, por exemplo, Sangue, que acho que muitos já viram, né, no litoral, aquele bem vermelho, com aquele bico prateado, com a pipira vermelha que ocorre do intervalos para cá, né, para o interior.
elas se reproduzem também. Como os tangarás também se reproduzem, viram os híbridos, né? Acontece isso na natureza também. Muitas vezes é natural esse fenômeno, né? Aqui foi numa lagoa. Se vocês soubessem, essa lagoa é uma depressão, forma essa lagoa, que acho que deve também ter algum veio de água ali que alimenta essa lagoa. Mas tem canavial em todo lado aqui, porque Jaú é a terra do canavial, né? E nós começamos a ir nessa lagoa, já que a gente acabou falando Lagoa do Mergulhão, porque essa ave aqui é o mergulhão, nós batizamos ela assim, né, para falar aquela Lagoa do Mergulhão. E então a gente bem a favor do sol, bem de manhãzinha, pode ver que né, isso foi em 2015, é 7h20 da manhã, né, provavelmente no sábado ou no domingo, e a gente, assim, eu tô com o TC 1.4, então, a velocidade está sobre 2.000 para captar esse movimento dele, né? E o mergulhão, que caracteriza-se por ser mergulhão, esse dia resolveu começar a correr em cima da água, né? Então, esse mergulhão eu mandei para o Interfoto e tua com o tempo. O tema era Tempus Fugit, o tempo que foge, o tempo que escapa, né? E entrou na seleção. E geralmente os fotógrafos de natureza é um gueto, né? É só para concursos que tem fotografia de natureza, né? Mas foi uma. E assim, outros maçaricos nesse dia também, e assim por diante. O Roberto Pinto ele te pergunta se os animais se assustam com o flash. E cadê? E o Marcos Sander te pergunta se você usa monopé ou é no braço mesmo. Eu uso monopé, eu comprei um tripé, confesso que ele está só figurando na minha estante, né? Dificilmente eu saio com ele. É no braço. Eu costumei no braço. Talvez seja uma falha minha. Talvez que ter determinadas fotografias é bom você estabilizar o equipamento. Entendeu? Você há essa possibilidade, entendeu? Então eu comprei o tripé, eu usava bastante monopé, né, em diversas ocasiões. Mas para ir para a Lagoa do Peixe, mas veio a pandemia, eu não pude ir, né? Que também, mas é importante também você acostumar com o tripé. Isso é um puxão de orelha que eu dou em mim mesmo, né? Que é uma possibilidade de estabilizar o equipamento, de você não ter aquela, né? Aquela tremidinha, etc. E tal. Embora eu use sempre velocidade um pouco mais elevada em boa parte, né? Um sobre 500, um sobre 800, vou abusando um pouquinho do ISO também, por causa da velocidade, né? E assim por diante. Mas geralmente no braço, viu, Marcos? No braço. E o flash que o Roberto perguntou, eles se assustam? Se você tiver susto, sim. Então você tem que ter cuidado com isso, tá? Dependendo, né? Se você está né, não tão próximo, tá tudo bem. Mas aí também você tem que procurar assim, compensar, se for no TTL, compensar para menos, né? Observar bem isso daí, tá? Para você não tem pessoas que usam o Bat Beamer, né? Aquele extensor, né, de flash, né? Mas é quando o bicho também é mais longe, né? Contra a luz você pode usar flash também, né? Então, mas dependendo da situação, sim. Então isso já aconteceu comigo, de eu ir, por exemplo, no Parque do Jaú e o Sabiá do Campo, né, que é um grande imitador, ele imita muitas aves, né, da família dos mimídeos. Eles, um bando, estavam bravos comigo. Eu falei, não, tudo bem, né, deixa eu sair da sua casa aqui, né, e peguei e fui embora, entendeu? Eu acho que a gente você tem que ter essa percepção de não incomodar. Lógico que tem uma hora que você fica um pouco mais, você quer fazer a foto, mas perceber isso também, isso é muito importante. Aqui é a trilha dos tucanos, tá? Eu usei uma velocidade alta, né? Com ISO já chegando um pouco mais lá em cima. Eu estou bem próximo do bicho, lógico aqui. São beija-flor rubi, fêmea, não, macho. E é muito ali. Como na trilha dos tucanos ele tem comedouro e bebedouro, você tem a chance de ter os bichos ali, né? Então, você vai fazer uma foto boa, você precisa ter o bicho próximo. Mesmo que você tenha uma 500 milímetros,
400, 600 milímetros, quanto mais próximo você tiver dele, mais a chance de você fazer uma foto boa aumenta, né? Aumenta. A não ser que você perceba em campo que você vá começar assim, muito se aproximar do bicho, lógico, ele vai fugir geralmente, mas sim, você vai incomodar ele, né? Então também tem que ter essa percepção também. Mas aqui está tranquilo, né? É válido foto de comedor? É válido também. Eu estou no meio de uma mata, o Marcos já esteve lá, acho que vários de vocês já tiveram, que te propicia uma situação, né? Todos os fotógrafos gostam de patrícias tucanos, mesmo aqueles, né, mais arrojados, porque é a chance que você tem de aproximar de determinados bichos, né? E assim por diante, né? Legal. O Berton pergunta sempre em RAW? Sempre RAW, sempre. O arquivo cru, para eu ter mais possibilidade de tratamento, né? De recuperar alguma foto, porque muitas vezes ela pode estar muito exposta, menos exposta, né? Dá uma regulada também no balanço de branco, né? O básico é aquilo, é real, se você usar todas aquelas do Lightroom, né? Hoje em dia o Lightroom nossa, tá quase que você não precisa nem mais do Photoshop, né? A não ser para alguma... Mas assim, é impressionante. Aqui, por que eu coloco essa foto? Essa foto é um gavião peneira, aquele gavião que fica paradinho no ar em busca da sua presa. Mas eu coloco porque eu consegui congelar essa imagem com 1/640. E ela não está com ISO alto, o ISO está 200. Podia falar, a velocidade está baixa, mas o ISO está alto. Mas não estava. Então você vê como que é. E ele não estava nem muito próximo da gente. Estava eu e Edilene aqui. É uma avenida que que tem uma saída da cidade, né? Então consegui. Lógico que a asa posterior ela não está né, perfeitamente congelada, mas aqui ficou, né? E aqui que dá o aspecto, né, dessa foto. Com a D90 também, que não tem um obturador tão, né? Ela faz 4, né? Acho que 4 frames por segundo. Geralmente as câmeras hoje em dia já conseguem 5, 6, 7, né? E quanto mais você tiver, melhora a sua vida, né? Não é que melhora a sua vida, aumenta a sua chance de fazer uma boa foto, né? Lógico que vai depender da sua técnica, né? O Juan aqui, ele está falando que mais que uma palestra está sendo uma excelente aula, viu? A Michelle, ela usa o Merlin, o Merlin, não sei. Não, Merlin. É Merlin, né? E chama hoje na minha casa, tem 7 espécies de bicho que dormem nas árvores aqui, né? Eu passei a adotar a questão de dar alimento para eles, porque uma que eles têm escassez de alimento, né? Outra que é uma das formas de você cultivar o seu jardim, né? E você está em contato com eles, né? E aí é uma questão de gosto, né? Mas pardal, eu gosto daquela sinfonia de pardais, até eu gosto da sinfonia de pardais, então para mim me anima, né? Eu escuto um sanhaço, né? Estou aqui, né? Agora em teletrabalho, eu estou escutando um sanhaço, isso já para mim é muito importante para o meu dia, né? Então eu gostaria de estar lá bem escondidinho na natureza, mas como a gente não vive na cidade, né? O Alencar pergunta se você tem dificuldade para fotografar com luz dura. Olha, luz dura é complicado, viu? É complicado. Quando vai chegando 10 horas, 11 horas da manhã, assim, quando você sai e vai assim, vai para uma canastra, você vai ficar o dia inteiro dentro da... Você vai para o Pantanal, você fica o dia inteiro. Você vai ter que conviver com essa luz dura também, entendeu? Mas dá para fazer foto boa também, né? Aí você tem que observar bastante essa questão da luz né? Acho que é a busca incessante do fotógrafo, né? De controlar essa luz. Muitas vezes, se você tem um dia nublado, é tudo o que você estava querendo, né? Sabe, aquele dia nublado que não está carregado, ele está, né, pouco nublado, assim, você mata a luz dura, né? Então essa que você consegue fotografar bem, porque se você não tem a luz direta, né, no objeto a ser fotografado ou no sujeito a ser fotografado, no caso da ave, né? Aqui é uma chamada Lagoa Seca, essa lagoa já faz uns 7 anos que está seca realmente, porque ela depende do regime de águas, né, de chuva, né? Aqui perto da Marambaia.
E aí as aves pantaneiras chegam, né? Elas migram para o Brasil inteiro. E o tuiuiu tá, né? Todo ano tá aqui, né? E ela foi um dia que quem estava comigo, não, vamos embora, já fotografei o Pato de Cristo. Eu falei, imagina, vamos ficar, porque aqui, eu não sei se lá na frente eu vou ter esses bichos aqui. E aí até que ele começou a pegar pescar esse peixe aqui, e foi feita essa foto, né? Essa foto foi a única foto que eu mandei para a Índia e foi premiada, viu? Porque os indianos lá né, não é fácil com a turminha lá. Mas assim, é um F9, né? E assim por diante, né? É um sobre 800, né? O ISO está lá embaixo, então estava uma boa luminosidade, eu estava com sempre o sol nas costas, né? E assim por diante. Viu, Paulo? Bom, o sol com certeza ajuda também mais luz para você conseguir uma É, exposição melhor e mais velocidade, né? Pode ver que eu não estava, era 8 horas da manhã. Eu já ainda não tenho uma luz tão dura, né? Me Tá. ajuda. E esse branco dele aqui é complicado, viu? E Ele tem o preto, que é complicado, e o branco é complicado. Então você tem ou regular muito bem essa sua fotometria aqui, ou você também no tratamento você tirar realce, porque esse branco ele não vai ficar definido as penas, né? E aí você não pode ficar um branco uniforme, né? Porque ele não é assim, né? uma outra coisa, o Pepe, que é um impressor aqui, até um amigo do Peito, que ele imprime as minhas fotos, ele pergunta por que você prefere espaço de cor sRGB ao invés do Adobe RGB, que é um espaço mais amplo. Salão, isso? Então, eu não sei, eu acho que ali, né, nesse momento, eu já usei né, eu vim usando o Adobe agora, mas acho que em 2014 eu usava o sRGB, né? Provavelmente isso. Talvez eu acho que uma foto. E também eu mudei até a forma de tratamento, do salvamento em TIFF, né? Que quando eu exporto do Lightroom, depois eu vou abrir no Photoshop, né? Então a gente vai aprendendo essas coisas ao longo do tempo também, né? Mas assim, talvez essa foto ficaria até melhor, né? Que ele está falando, né? Porque não tem uma gama tão grande, né? O sRGB, né? É, aqui é uma foto da Edilene, lá no Pantanal também. Esse Biguá sofreu com esse cascudo, hein? Então ele deu bastante chance. Mas aí é que tá, ó. Ela tá com uma 7100, que é uma câmera cropada, a PSC. Ele não estava tão perto da gente. Então ela estava na vantagem em relação a quem tem full frame, a não ser que você tivesse um canhão de 800 ou de 600. Né? Então isso ajudou nesse momento. Muitas vezes a pessoa faz com uma compacta super zoom, uma P900, eu falo muito da Nikon porque muitas vezes ela consegue até uma foto melhor de uma longa distância do que você por causa do zoom dela. Né? E aqui no caso, como ela estava com uma 300 F4 também, a Edilene, e ela estava com uma velocidade bacana, porque ele estava sempre em movimento, né? Mas ela conseguiu, porque também tem um outro porém aqui, né? Você consegue cropar a 7100 duas vezes dentro da câmera. Você não faz 1.5 só. Né? Ela tem 1.2, 1.5 e 2.0 dentro da... Isso ajuda, muitas vezes você dá o foco, né? Você conseguir uma cena, né? Então isso ajuda também. Então, muitas vezes tem pessoas que tem duas câmeras. Leva uma reserva, mas a reserva dela é uma PSC. Então ela usa nesse momento quando o bicho está mais longe também. Né? A grande vantagem é realmente das cropadas nessa hora é poder aumentar em 50% a tua lente, né? Exatamente. O Vander Rocha aqui, ele está perguntando o que você acha de configurar o ISO como alto, que ele costuma fazer isso e às vezes atende bem. Então, um período eu fiz assim, sabe? Mas eu não sei por que razão, Vander. A partir do momento eu quis ir controlando isso. Acabou sendo meu. Eu conheço alguns fotógrafos amigos meus que usam isso o automático, né? E atende, né? Mas eu acabei acostumando e é um elemento dificultador para minha foto, que é mais um componente que eu tenho que controlar numa hora que eu preciso, muitas vezes, de pressa, né? Então, pensando tudo também em fotografia da natureza, por que eu coloco foto Natura Brasil?
porque foi justamente por causa da fotografia de natureza que lá em 2017 nós inauguramos, né? Assim, foi o primeiro, lógico que não foi o primeiro, né? Não foi o primeiro concurso, mas os concursos de natureza eram muito assim esparsos, né? Eles aconteciam, paravam, não tinham sequência, e o Fotonature, ao longo desses últimos 5 anos, está dando sequência nisso. Tanto com o Brasil, a edição brasileira, como a edição internacional também, né, que nós trouxemos e pela FIAP, pela PSA, Federação Internacional de Arte Fotográfica, Photographic Society of America, né, e entramos nesse circuito mundial. Então, são 4 edições da internacional e já fazendo uma propaganda, viu, Marco? Está aberto as inscrições até abril, Claro. né? O pessoal não tem só a categoria de natureza, tem livre cor, livre PB, esse ano nós introduzimos manifestações culturais, porque a nossa preocupação na JAC é o clube de fotografia, lógico, o carro-chefe, mas nós também temos mais 2 frentes aqui dentro. Tem pessoas que nem são fotógrafos dentro da JAC. Elas defendem o patrimônio e os bens culturais de Jaú e defendem também o meio ambiente, né? Então, lógico que é uma luta bem glória numa cidade que tem terra roxa, solo fértil e tem pouca vegetação original, né? Mas a gente vai, assim, tentando compor todo esse esforço, tá certo? É isso, né, tá o site da JAC aqui, quem quiser, né? E quem quiser entrar em contato comigo também, né? Tô à disposição, né? Paulo, vou aproveitar aqui mais um pouquinho, vou tentar fechar as fotos, as perguntas, não sei o que vem pela frente aqui. O Nilo falando, tem a Kelly, o Nilo falando das fotos incríveis do mergulhão, tá? O lindo beija-flor, foto perfeita, o Paulo Berton, a Michele. A Sol pergunta que o desfoque das suas fotos segue um padrão muito parecido. Você acentua isso na pós? Algumas vezes sim, sabe? Eu não domino tanto assim, né? Acho que o viveza do Nicolé, acho que você consegue, né? Mexer na estrutura e dar uma... Mas geralmente eu procuro fazer isso, né? Essa questão do distanciamento do fundo, né? Para dar esse desfoque de fundo, né? Então eu procuro sempre fazer isso. Lógico que nem sempre... Mas também existem fotografias que você compõe com vegetação, com isso aquilo também fica muito bacana também, né? Então isso aí depende da proposta que você está fazendo. Talvez abrir o ângulo, né, e você conseguir que é uma ave que está lá em cima, uma arara está em cima de uma árvore, de um ipê, não sei o que lá, como tem uma foto do Marinho muito boa a respeito disso. Acho que muitos seguiram essa linha, né, de fazer mostrar também o ambiente, também é super válido também, né? Aliás, né, tudo é válido, né? Desde que depende da sua proposta, né? Eu vou fazer uma coisa, Paulo. Tem muitos parabéns aqui, muitos elogios. A sua palestra está fantástica, realmente está sendo uma aula. As do Facebook, com certeza você consegue entrar no vídeo que fica no nosso grupo amanhã e até ver todas, até daqui a pouco. O chat, como tem bastante, eu vou te mandar uma cópia do chat, que agora eu já sei como é que pega aqui no Zoom depois, e aí você, até para ter de todo o pessoal que te mandou os elogios aqui, acho que você vai gostar, tem muita coisa bacana. O pessoal está gostando muito da sua palestra, viu? Perfeito. Acho que nós estamos caminhando para o final, né? Só tem mais um slide. Eu só vou mostrar para a gente ir finalizando já. Tem uns. Tá. Esse aqui é da Marilise César, né? Pedi para ela para mostrar. É uma cena, isso que eu queria acentuar isso. É uma cena da onça predando o jacaré, né? Lá no Pantanal. E ela teve no terceiro Foto Nature Brasil, A Fome Dói, né? O título é bem sugestivo. Ela está com velocidade alta, está com ISO alto, justamente porque ela está tentando captar uma cena, né? Então, acho que a próxima foto, se quiser ir já passando e a gente finalizando, né? Tá legal. Uma coisa só que eu até comentei rapidamente com você antes, dá um toque rápido dos melhores lugares que você enxerga, assim, que sejam, não vou dizer fáceis, né, para ir fotografar, mas
em São Paulo, eu sei que Porto Jofre, algumas coisas. O que você indica para o pessoal procurar uma coisa tranquila para fotografar pássaro e natureza? Olha, quem estiver em Ubatuba, procurar o sítio do seu Jonas, na estrada Folha Seca. Lá é o paraíso dos beija-flores e das saíras. Trilha dos Tucanos, Tapiraí. Também é um Pousada da Fazenda do Zaga, em Monte Alegre do Sul, do lado do Amparo. Também. Serra da Canastra, fantástico. Você vai ver tamanduá com tranquilidade, você vai ver outros bichos, você vai ver muita ave. É muito bom para paisagem. Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul, também eu indicaria. Pantanal. Assim, aqui em São Paulo, Parque Estadual Intervalos, você pode ir. Tem locais no Rio de Janeiro também, como. Já procura assim. Rios, lagoas, parques, dá para fotografar, você pode procurar, né, locais assim também, né? Assim, e para você ir procurando, perto da sua casa vai ter também, entendeu? Vai ter num próprio um parque urbano, aí, e assim, nunca vá sozinho, sempre com 2 ou 3, porque é uma questão de segurança também. Vai entrar numa mata, coloca uma perneira, qualquer loja agropecuária e vende essa perneira, é muito barato, é coisa de 15, 20 reais, é uma coisa assim, e é um equipamento de segurança para quem vai entrar em mata, isso é importante. Então, assim, e também com outros fotógrafos, que é assim, então eu estava comentando isso com o Marcos, geralmente quando você, por que tá num fotoclube é importante, ou num grupo, né, é importante? Porque muitas vezes um ajuda muito o outro. O que você está usando? O que você está usando essa fotometria? O que é isso? É aquilo. Um vai ajudando o outro, né? E como se fosse uma aula prática com o professor, né? Então eu aprendi muito com diversos guias, diversos fotógrafos, com o mesmo aprendo todo dia, né? E assim por diante, né? A gente vai e praticar, né? Tem que sair, né? Tem que sair. Lógico que eu não estou falando esse período que a gente vai respeitar, né? Porque por causa da Covid a gente tem que restringir a nossa circulação de acordo e assim por diante, né? Aqui é de um fotógrafo italiano, né? Ele conseguiu aqui no segundo Foto Natura Internacional, ele está com um ISO lá em cima, por isso que eu peguei, né? Que deu todo esse aspecto também esbranquiçado para a foto, por causa desse ISO também, né? E ele está com uma 600 f4, né? E uma D500, que é uma câmera cropada, ela não é full frame. Acho que ela mas ela é top também, né? E assim por diante. Você quer passar outra, Marco? Vamos lá. Vou. Eu só ia dar um depoimento que eu nunca tinha visto uma perneira. Aí, no final do ano, a gente tinha ido com os amigos ali nas Araras, na trilha, não, a trilha dos Tucanos, né? E lá para ir até um pedacinho ali que estava vendo a pé, eu falei assim, não, para ir ali é bom vocês vestirem as perneiras. Eu falei, que é isso? Aí você se toca que o negócio não é tão simples assim, né? Não é. Respeito é bom. Tem que ter cuidado, né? Principalmente em mata, né? Então, às vezes você pisa num bicho e você não está nem vendo, né? Então, essas aqui são as referências, se alguém quiser, eu envio, tá? São assim, o Brasil dos Viajantes, né? Então, dá para ver, são os episódios da TV Senado. Eu recomendaria muito Caçadores de Almas, que muitos já viram, que tem Delta lá, que é Alcântara lá dentro, mais fotógrafos de natureza. E o Plenitude na Platitude é um documentário sobre o Marigo, tá? Que é aquele fotógrafo do chocolate surpresa, que fez a grande difusão, né? Muitos biólogos hoje em dia são biólogos, etc., por causa do Marigo, comprava chocolate surpresa e começou a ver. Por isso que o trabalho de divulgação é muito importante, né? Não é um trabalho menor, não é um trabalho, né, às vezes científico, mas ele pode ser rigoroso e pode atingir as pessoas, né? E aí você vai compondo geralmente assim, né? Fala, por que você é fotógrafo hoje em dia? Porque eu frequentava os salões do Salão Jauense, né? Então talvez eu seja fotógrafo por causa disso. Isso foi compondo o meu imaginário ao longo dos anos, né? Desde criança, né? Fotografar passarinho vicia também, não vicia? Depois que você pega o primeiro, bem? Se você foi inoculado, periga.
Mas assim, é uma ligação assim, que lógico, né? É uma questão até de gosto. Mas assim, quando você começa a adentrar nesse universo, é de um encantamento fantástico, né? Muitas vezes você só escuta o bicho, e quando eu fui uma das primeiras vezes com um biólogo, que até ele é jurado no Fotonatura, o Flávio Baide, ele falava, Paulo, isso é um trinca-ferro, isso é não sei o que lá. Eu falava, não, não é possível, esse cara é... Da onde que ele tá tirando? Tem guia que fala assim, ó, tá... Ele ouviu um piadinho no mato, ele consegue dizer. Isso aí é uma coisa fascinante, né? Então, você aguça todos os seus sentidos, o olhar, o ouvido, é, você deixa de fumar, que você quer ter hábitos alimentares melhores, você quer propagar isso para as pessoas, você tenta ampliar o seu círculo de amizade, e com os passarinhos vieram também os bons amigos, com a fotografia também vieram os bons amigos, e assim por diante, né? Eu acho que isso é importante, e caminhar juntos, né? Compartilhar conhecimento, estar sempre junto, não tem nada aqui, né? A gente, um é tributário do outro, ninguém chega num lugar sozinho, né? Por mais talento que você tem tem alguém, né? Te dando, te ensinando, te apoiando, dando um apoio para você e assim por diante, né? Ó, Paulo, eu vou combinar o seguinte com o pessoal. Essas referências aqui, isso aqui vai até ficar disponível no vídeo para quem quiser pegar também de novo no YouTube e no Facebook. Mas eu vou copiar os links, fica mais fácil, e vou colocar como um dos comentários desse vídeo que você está assistindo agora. Aí, quem for pegar, dá uma curtida, porque ele vai subir como referência e ele vai ficar lá em cima com bastante curtida. Mas eu vou pôr todos os links para facilitar a cópia de vocês todos, tá bom? Perfeito. Vou passar. Paulo, era isso? Era isso. Acho Deixa que... eu fechar aqui. Pô, eu vou te falar a verdade, assim, com certeza está sendo um recorde aqui hoje, o pessoal está gostando muito. É uma verdadeira aula não só de fotografia, mas de natureza, de tudo, né? Acho que isso aí está sendo fechado, estamos fechando com chave de ouro. Acho que isso é consenso de todo mundo que participou da semana inteira. Todas as palestras foram ótimas. A gente não pode falar nada, mas realmente a sua está sendo uma aula muito bacana. Eu só posso te agradecer por estar com a gente aqui. Estamos já fechando, já são 15 para as 10. Hoje esticamos bem, foi o recorde mesmo de esticando. E se deixasse o pessoal perguntar, com certeza você não ia embora tão cedo hoje. Tá? Mas eu estou à disposição. Pode no Facebook mandar mensagem para mim, ou sabe, pegar lá no algum contato, né? Eu vou responder, eu estou à disposição realmente, né? Eu acho isso a partir do momento que você é uma profissão de fé, assim, no sentido de a gente estar e avançando nisso. Eu gostaria de agradecer muito o convite de vocês. Fiz isso com enorme prazer, né? Obrigado a todos pela audiência, pela atenção, e vamos juntos, né? Nessa escalada, um aprendendo com o outro, compartilhando conhecimento, compartilhando e avançando em relação à fotografia, né? Legal. Tá certo? Obrigado. Antes de eu passar para o Celso, que eu sei que ele vai fazer o sorteio, mas eu queria fazer realmente um agradecimento a algumas pessoas, principalmente a Prefeitura de São Caetano do Sul, que propiciou isso para a gente através da Secretaria de Cultura, com a Lei Aldir Blanc, que tem hoje muita gente no país está se favorecendo dessa lei, é uma forma de levar cultura para todo mundo, né? Isso aqui demanda um custo. O próprio Zoom que a gente está usando hoje, ele pôde ter sido adquirido pelo ABC Click graças a isso, então isso facilita o nosso uso, e nós vamos poder usar ele ao longo do ano todo em outras lives, né? Queria agradecer muito o Vander Rocha, que participou na segunda, o Marcos Rogério Meneghetti na terça, a Lucília Canzawa na quarta, o Richard Schelles na quinta, você hoje, Paulo. Queria agradecer a Sandra, minha esposa, que estava ali. Ela passou todas as perguntas do Face para mim aqui, senão estava difícil. Peço desculpas para alguns se ficou alguma pergunta de fora aqui, porque realmente o volume é grande e ainda passando as fotos aqui a gente tentou se ajustar, né? Mas eu acredito que foi uma semana muito produtiva, muito boa para todo mundo.
né? E quero agradecer mesmo. Meu nome é Marcos Sanches, Fotoclube ABC Clique. E é isso. Vou passar para o Celso. Vamos ver quem ganha um livro, né, Celso? Eu preciso... Uma última coisa. Deixa eu fazer a foto aqui. Aparece quem não está aparecendo para fazer uma foto para a gente registrar esse momento solene. Pronto para caçar. Isso, ó. Eu estou vendo isso. Armando, você está por aí, Armando? Armando fugiu. Armando fugiu, vai aparecer só o nome dele, então. Ó, pessoal, atenção, olhando para a câmera. 1, 2, 3 e já. Beleza. Pode assumir, Celso. Obrigado a todos. Paulo, obrigado a todos os palestrantes. E também queria estender um agradecimento aí a toda a diretoria do ABC Clique, o Ailton Tenório, o Cleugen, a Norma, o Marcos Sanches, né? E a gente fez um bom trabalho. Eu acredito que foi uma semana produtiva e todos puderam conhecer e ver bastante coisa legal. Bom, o livro que a gente vai sortear aqui é esse livro aqui, né? Que eu já falei no começo. São fotógrafos iniciantes e são cenas urbanas. Esse livro é muito legal. Vocês vão receber, o ganhador vai receber esse livro pelo correio, tá? Como funciona o sorteio? Esse sorteio funciona assim. Todos os nomes de quem participou da semana inteira de fotografia está registrado nesse aplicativo aqui. Então, eu vou dar um clique aqui, sortear, e ele vai colocar o nome de quem participou. Eu perguntei aqui alguns nomes, por exemplo, que só tinha o primeiro nome. Estou vendo aqui a Esther, a Kelly. Então, eu coloquei o nome de vocês inteiro agora, tá? Porque, de repente, aparece duas Kellys, duas Esther, né? Por quê? Como a gente abriu no Facebook também, então, para não correr risco de ter duas, a gente tem os nomes aqui. E o Marcos, ele tira foto das telas. Então, eu tenho vocês registrado aqui e a foto de vocês, tá bom? Não sei se dá para vocês verem. Não dá, né? Tá muita luz, é isso? Tá um pouco. Tá. Mas bom, depois você dá um print da tela, tá. A gente publica depois. Esse aplicativo é muito fácil, ele está por nome, né? Sorteio por nome. Aí eu vou colocar aqui. Quer ver? Eu já vou chamar a Lídia de testemunho. Lídia, por favor. Lídia. Vou chamar aqui o auditoria, né? Lídia, ó. Quem? Eu vou fazer o sorteio aqui. Ó. A Lídia, vem aqui. Não, inclusive eu estou Vou fazer o sorteio aqui, tá? Olha, então... Só aqui, uma coisa, Celso. O Danilo Jorge está perguntando se ele não participa. Participa. Todo mundo de hoje aqui também está participando, né? Todo mundo. Está todo mundo participando. Quem está no Facebook, quem está mesmo. Ó, e uma outra coisa interessante. Eu não sei se todos que participaram da semana inteira de fotografia estão aqui, mas quem participou de uma ou duas, o nome está registrado aqui, tá? Então, de repente, a pessoa não está aqui hoje, mas ela participou e interagiu em uma das nossas palestras. Inclusive, isso é uma coisa legal, gente, porque, assim, entra nas nossas palestras, nas nossas apresentações, e fala alguma coisa lá, gostei, foi legal, porque isso aí ajuda. O Google, o Facebook, precisa ter um engajamento, precisa ter esse tipo de coisa, né? Então é legal vocês falarem alguma coisa, né? Tá bom? Mas vamos para o sorteio que já passou. Hoje a gente conseguiu bastante tempo de audiência aqui. Acho que batemos, se eu não me engano, a Globo, nós ficamos na frente da Record, alguma coisa assim. Sim. Vamos lá. Eu vi. Sorteando. É rapidinho, ó. Tá virando, ó. Ó, o vencedor foi Norma. Não. Pula. Pula. Eu vou pular. Pula. Vou deixar a Norma de lado. Depois eu dou outro livro para ela. Eu vou pular a Norma. A Norma. Ó, dá para compartilhar. A diretoria do BC Clique não vale, né?
Mas tem palestrante... Eu deixei a Norma e o Cléudio. Viu? Para não... Depois eu tenho mais um livro, eu dou para ela. Então, opa. É que cada vez que você muda, ele faz uma propaganda, que esse daqui é de graça. Nós vamos sortear de novo aqui. Tá indo. Vem aqui, Lidião. Cláudia Miyuki. Cláudia Miyuki e Gucci. Tá aí na nossa turma, Cláudia? A gente vamos entrar em contato com ela. Deve ser. Marca o nome certinho. Aqui, compartilhar o resultado. Vou compartilhar o resultado. Eu vou compartilhar no Facebook, certo? Que aí ela já sabe, olha, eu vou compartilhar aqui no Facebook. Ela entra em contato com você, manda todos os dados e aí depois você pode mandar pelo correio para ela. Isso, exatamente. Aí eu mando pelo correio. Isso. Então, olha só. É isso daí. O talento o negócio aqui. Você ganhou. Legal. Pessoal, pronto. Então é isso. 9h52, ou quase 55, na verdade. Quero agradecer a todos pela semana toda que nós passamos aqui juntos, tá? E a todo o pessoal que participou dando palestra e vocês que estiveram presentes com a gente, muito obrigado. A gente só tem a agradecer a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e, quem sabe, ano que vem tenham outras, né? Essa aqui é a 11ª, a ideia é ter a 12ª ano que vem, tá bom? Muito obrigado. Marcos, uma pergunta. Sim. Você está com os outros vídeos já no YouTube à disposição? Todos. É que eu não consegui assistir tudo. Todos semana estava bem corrida aqui. Então, no fim de semana tem material para assistir. Tem 4. Esse aqui, amanhã cedinho, está entrando lá também. Tá bom? Com certeza é uma aula do Paulo que está disponível para todos vocês. Muito obrigado, hein? Até a próxima.